Amém, amados? Glória a Deus. Estava com uma palavra no meu coração, duas palavras, né? Mas uma estava pelo meu coração, né? Porque uma fase difícil, uma das fases difíceis, né? E lá, quando a gente estava na comunidade Celebre, eu acho que foi essa palavra em 2012, entre 2012 e 2014, eu sempre marco a data, mas eu não marquei essa daqui, mas deve ter alguma coisa lá guardada. E eu trouxe até o esboço original, que acho que está em grego, hebraico, alguma coisa. É igual o psicólogo, né? Escreve aqueles códigos aqui. Eu tenho que prestar, até eu prestar muita atenção, porque quando foi escrevendo. Amém? E uma outra palavra que estava dentro do meu coração, eu pedindo para Deus confirmar. E pela minha vontade, eu achei que era essa, que estava tudo aqui. Apesar desse rascunho estar em outro idioma. Mas não é esse que Deus quer falar ao meu seu coração. Porque eu comecei a ler outro texto aqui, quando eu cheguei, meu coração começou a arder. E Deus falou, é sem esboço, é o meu Espírito Santo que vai guiar. Amém, queridos? E por que aquela palavra veio ao meu coração? Pelas dificuldades que a gente passa na vida, né, queridos? Todos passam dificuldades. E era um período difícil que a gente estava atravessando. Mas o período difícil que estava atravessando não foi há 10 anos atrás. Durante esses 10 anos, a gente continua atravessando outros períodos, outras fases, outras lutas, outras dificuldades. Acontece com você também? Amém? Eu queria ler outro texto com você aqui, que está em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Persevere no caminho. Amém, queridos? Esse é o tema da palavra de hoje. Persevere no caminho. Entre a promessa e a bênção existe um caminho. Existe uma trajetória. Existem etapas para você passar. Existem ciclos que vão se mudando entre a promessa de Deus na sua vida e até se cumprir a bênção. Amém, queridos? E nós, normalmente, a gente só fala a dificuldade, que nós estamos passando dificuldade, depois quando a gente recebe a bênção, a gente dá o testemunho. Olha, eu estava com uma enfermidade e fui diagnosticado, foi difícil, mas graças a Deus eu fiz o propósito, eu orei, nós oramos e eu fui curado, eu recebi a bênção em nome de Jesus. Amém? Só que durante esse tempo, entre o que você recebeu lá, o diagnóstico, o tempo que você está nessa dificuldade, o tempo que você atravessou a dificuldade, até o tempo que você recebeu o teu milagre, teve um caminho. E eu quero dizer para você esta noite que é no caminho que você recebe a bênção. Eu quero dizer para você que é no caminho que Jesus aparece na sua vida. Porque Bartolomeu estava lá. Aonde? Bartimeu estava onde? À beira do caminho. Jesus passou. E ele, o que aconteceu com ele? Ele foi curado. Ele era cego e foi curado. Lá no tanque de Betesda, Jesus passou e aquele paralítico, 38 anos, foi curado. Jesus estava caminhando e aquela mulher do fluxo de sangue de 12 anos, ela foi, tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. O caminho dela, como dos outros, não foi fácil. O caminho do cego não foi fácil. O caminho daquele paralítico não era fácil. O caminho daquela mulher não era fácil. Todos nós conhecemos essas histórias na Bíblia e acredito que todos já ouviram ministrações, já leram a respeito disso, mas o Espírito Santo está falando da minha e da sua trajetória, do meu e do seu caminho, da minha promessa, da sua promessa, da minha bênção, da sua bênção, do caminho que eu e você atravessaremos, do caminho que eu e você estamos atravessando. Mas eu quero dizer essa noite para você perseverar. Perseverar. Porque as pessoas olham para você quando você está bem e elas sentem o quê? Ciúmes, sentem inveja, elas querem estar no seu lugar. As pessoas muitas vezes querem ter o que você tem. E acontece também na igreja, queridos.
Acontece na igreja. Tem muito mimimi dentro da igreja. Nossa, aquele lá, irmão chegou e agora ele já foi levantado. A gente tem esse costume, né? Nosso dialeto pentecostal, né? Ele foi levantado primeiro que eu, ela foi levantada primeiro que eu. Ele está tendo mais oportunidade do que eu. Estou aqui há tanto tempo, tanto tempo. O que aconteceu isso comigo? Por que não foi eu? E às vezes acontecem algumas situações desagradáveis. Eu falo isso porque eu nasci num lar cristão, queridos. Eu passei por algumas igrejas, algumas denominações que infelizmente têm essas coisas, questões políticas, questões de cargo, questões financeiras. E as pessoas acham que ter um cargo na igreja é algum privilégio, alguma coisa, vai levar para o céu, e não vai levar isso para o céu, viu, queridos? Título, aquele palavrinha, talvez de 2 letras abreviada na frente do nosso nome, não leva a gente para o céu. Amém? Então não adianta ser um pastor e ter uma vida indigna que não vai para o céu, ser um diácono, ser um presbítero, seja o que for, se não tiver uma vida, um coração arrependido, não vai entrar no céu. E no grande dia, o que vai ouvir? Afastai-vos de mim. Em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz isso. Não te conheço. Persevere no caminho, queridos. E esse texto aqui fala a respeito da origem que Saul teve de Davi. E eles estavam voltando aqui, a partir do versículo 6, diz que eles estavam retornando para casa, depois que Davi venceu e matou quem? O grande filisteu. E todos estavam voltando para casa felizes. E o texto diz que as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E aí o que aconteceu? Saul se indignou, ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. E é no caminho, querido, que você está atravessando, no caminho que você passa, no caminho lá no seu trabalho, na sua família, no seu chamado ministerial, seja o que for. Existem pessoas que têm um medo de você superá-las, têm um medo de você ser melhor que elas. Isso acontece muito lá na empresa, acontece muito isso. Olha, tem um negócio melhor para você, mas eu estou colocando essa pessoa aqui para você ensinar ela a sua função e você vai assumir uma posição melhor, você vai receber melhor. Mas isso não entra no coração. Eles falam assim, eles me chamam de Júnior. O Júnior vai fazer isso, eu vou ensinar tudo para essa pessoa e o que ele vai fazer? Vai me mandar embora. Daí não ensina, fica enrolando. Ou então ensina errado, para dar errado, para não ir. Então ele não quer, ele fica com aquela inveja. Ou se chega alguém, porque cada um, a Bíblia diz que uns foram chamados para apóstolos, cada um tem um chamado. Assim na vida secular, cada um tem uma profissão, cada um tem um dom. Não é isso? Cada um tem um dom na sua vida. E as pessoas ficam com esse medo, com essa inveja. Esse aqui chegou para tomar o meu lugar, esse aqui chegou para me tirar. Os ciúmes, a inveja. E foi isso que aconteceu aqui no coração de Saul. E aí diz que no dia seguinte, um mau espírito vindo por ordem de Deus assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio de sua própria casa. Davi tangia sua harpa como habitualmente fazia nessas ocasiões. E Saul segurava firmemente sua lança em uma das mãos. De repente, Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: encravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou dos golpes por quantas vezes? Por 2 vezes. E Davi fugiu? Davi perseverou no caminho. Persevere no caminho, querido. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja dolorido, persevere no caminho. Não perca a visão da sua promessa, daquilo que Deus prometeu para você. As promessas de Deus podem vir através de um profeta orar por você, Deus, e ele ser revelado por Deus e te trazer algo do céu para o seu coração. A promessa de Deus pode vir num sonho. A promessa de Deus para a sua vida pode vir quando você... Pode vir não, ela
É natural isso. Toda vez que você lê a palavra de Deus, isso é para você, meu querido. O que tem aqui na palavra de Deus é para você, para a sua família. Assim como Josué declarou, ainda que vocês estão com o coração em outras coisas, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que você não esteja com toda a sua família aqui, com todos os seus filhos, com todos os seus parentes, aqueles que você mais ama, aquele seu tio amado, sua tia amada, que ainda não conheceu a Jesus, declare essa palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tem aquele louvor que diz, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e amor, pois é só dele, somente dele. Amém, queridos? Amém? Então, no meio do caminho, persevere. No meio do caminho, foque naquilo que Deus prometeu para você. Vai vir alguém tentar jogar a lança em você, vai vir alguém tentar desanimar, vai vir alguém tentar indagar, questionar você. Você está passando essa situação tanto tempo e você está insistindo nisso? E eu sempre, quando vem essa palavra ao meu coração, uma palavra de perseverança, eu lembro da cunhada aqui do irmão, que ela orou por 40 anos, e ela veio aqui na igreja e testemunhou, 40 anos pelo marido se converter, pelo menos ir à igreja, e depois de 40 anos ele veio aqui à igreja, recebeu a palavra, recebeu o Senhor no seu coração. Eu não sei quanto tempo você está orando, não sei quanto tempo você está esperando, mas persevere no caminho que Jesus, Ele vai te encontrar. Você precisa estar pronto para receber aquilo que Deus tem. Você precisa estar pronto, porque as coisas de Deus não acontecem assim, eu vou orar agora, amanhã Deus vai ter que preparar a situação para me abençoar. Já está pronta, a provisão de Deus está pronta para você, para mim. Nós precisamos estar prontos para receber. Todas as situações que nós vemos de milagre na Bíblia, cura, desses mesmos que eu citei aqui, e tantos outros, o que Deus fala? Levante-se e ande. Vá até o rio, dá 7 mergulhos, não é isso? Vai lá ver Elias, quantas vezes foi e voltou. Precisa ter uma ação, queridos. Saia da mesmice, situação de medo. Levanta, meu querido. Persevere no caminho. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Nem você sabe o que eu estou passando. Persevere no caminho. Levanta, querido. Do jeito que você está, do jeito que eu estou, do jeito que a gente está, às vezes, cabeça baixa, morrendo, triste. Ai, meu Deus, como é que Deus vai te abençoar? Você não está pronto nem para receber. Tanta bênção que tem para você tem que estar firme e forte para receber. E como é que você vai estar firme e forte? Na palavra de Deus, sustentado pela palavra de Deus. Adore a Deus, louve a Deus. Na comunhão dos santos, o Senhor se manifesta. Fale com teu irmão, com a tua irmã de confiança. Ore pela minha vida. Coloque o teu nome no caderno de oração, que nós oramos em todos os cultos. Você é sustentado, você é sustentada por pessoas que oram por você e você nem sabe. Você nem sabe. Os irmãos estão orando aqui desde a semana passada. Não perguntei para eles, mas eu tenho certeza que eles oraram pela minha vida, pela sua vida. Independente de você ter pedido, independente de você ter falado. Porque eles estão orando 1 hora aqui, das 6 às 7 da manhã. Semana passada eles estavam fazendo esse propósito. E eu tenho certeza que eles oraram pela minha vida, pela sua vida. Você está sendo sustentado, sabe por quê? Porque existem pessoas que estão orando por você. E às vezes eu encontro umas irmãs, eu tenho umas irmãs de oração aí, e elas estão na casa dos 85, 90 anos, que me sustentam. Uma delas se foi, que era minha mãe, né? Mas tem algumas outras que estão me sustentando em oração. E você precisa ser alguém que sustente o teu irmão e a tua irmã em oração. Você está convidado amanhã a estar aqui às 6 da manhã, em oração conosco. Amanhã, quarta e sexta-feira, 6 da manhã, das 6 às 7, é 1 hora de oração. Nós entramos, ajoelhamos, oramos. Se você não consegue ficar muito tempo em pé, você joelha, você fica em pé, mas venha e coloque seu coração diante do altar do Senhor. Sua vida vai mudar, sua semana vai mudar, o seu dia vai mudar. Fiz ao contrário, né? O seu dia, a sua semana, o seu mês
mas a sua vida vai mudar. Coloque-se no caminho. Esteja pronto para receber o que Deus tem para a sua vida. Não desanime, não desfaleça. Versículo 12 diz assim: Saul alimentava também grande medo de Davi, porquanto sabia que Yahvé, o Senhor, estava com ele, mas havia abandonado a Saul. Se você é um homem forte, uma mulher forte, um homem ou uma mulher de Deus, o diabo, o inimigo, tem medo de você. Ele começa a querer colocar situações para te assustar, para você achar que você vai ficar acuado, como diz no interior, né? Você fica daquele, agora. Mas ele tem medo de você. Saul estava sendo usado aqui pelo inimigo. E aqui está dizendo que ele tinha medo. Ele tinha medo. E aí no versículo 13 continua: Por isso Saul afastou de si e o estabeleceu na chefia de uma tropa com 1000 soldados. E Davi partia e retomava, sempre à frente dos seus comandos. A intenção de Saul era que Davi fosse para as batalhas e ele fosse morto. Não pelas mãos dele, mas pelas mãos de outros. Mas ele fazia com que aquilo acontecia. Ele era cúmplice nesse pensamento. Ele falava: vou mandar ele, eu quero ver se ele vai voltar. E a palavra diz assim que ele ia e retomava, sempre à frente dos seus comandos. Sempre aonde? No meio, escondido, atrás, ele era o último, ele sempre estava à frente. Homens e mulheres de Deus, líderes, quem tem chamado aí? Você sempre tem que estar à frente. Você tem que estar à frente da sua casa, sacerdote do seu lar. É você que está à frente da sua casa. É você que está à frente da sua esposa, dos seus filhos. É você que está à frente. E Deus está com você. Tome a sua posição em nome de Jesus. Amém? Em todas as missões, Davi conquistava pleno êxito, pois quem estava com ele? O Senhor. Observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava seu temor crescer, mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porquanto ele sabia conduzir seu exército às batalhas e o trazia de volta. Amém, queridos? Não sou eu quem faço, não é você quem faz, é Deus que nos capacita. É Deus que nos dá força, é Deus que nos dá estratégia, é Deus que nos dá sabedoria. Permaneça e prevaleça no caminho, não desista. Você é referência para muitas pessoas. Você talvez não sabe disso, mas as pessoas olham para você. As pessoas veem como você vive. Como aquele programa, né? Elas querem saber onde você vive, o que você come, o que você faz, porque você é bem-sucedido, você é bem-sucedida, você tem algo especial. E uns até dizem: eu não sei o que você tem, mas acho que você tem uma luz, você tem alguma coisa diferente. Aí você fala: é o Espírito Santo, meu, que não tem nada de luz, não. É o Espírito Santo que está na minha vida. E se você quiser esse Espírito Santo, você pode ter também. E aí o que acontece? Eu e mais um para Jesus. E Deus vai colocar pessoas na sua vida, no seu caminho, esta semana, eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não perca a oportunidade. Deus é contigo, querido. Independente das flechadas, independente do que quiserem tentar contra você. Mas Deus é contigo. Prevaleça no caminho. Prevaleça no caminho. Mas você tem que ter certeza que você está no caminho certo. Você tem que estar no caminho certo, porque você está no caminho errado e está tentando, não está dando certo. Como é que eu vou saber disso? Deus vai falar com você. Você vai sentir paz em seu coração, se esse é o caminho certo, se esse é o negócio que você tem que fazer, se esta é a empresa que você tem que trabalhar, se esse é o carro que você tem que comprar, você vai sentir paz no seu coração. Se esta é a esposa que Deus escolheu para você, se esse é o esposo que Deus escolheu para você, o Espírito Santo te traz paz. Se você estiver inquieto, traz dúvida, começa a dar tudo errado, o negócio não vai, peça orientação, peça para Deus falar com você, e Ele fala, Ele responde, querido.
Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Então Deus tem coisas boas para você. Infinitamente mais aquilo que você pede, aquilo que você imagina. Deus tem muito mais que isso. Pare de pensar pequeno. Pare de achar que é só isso, a sua vida, que você nasceu só para viver dessa forma. Deus tem muito mais para você. Desfrute daquilo que Deus tem para você, meu querido e minha querida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí Saul disse a Davi: apresento minha filha mais velha, que desejo conceder-te por esposa. Não somente serve-me como um guerreiro e trava as batalhas do Senhor. Todavia, Saul tramava em seu íntimo: ora, não morra ele por minha mão, mas pelas mãos dos filisteus. Ele queria de qualquer jeito arrumar alguma coisa para Davi. E Davi replicou a Saul: quem sou eu e minha família? Qual é a minha linhagem ou clã de meu pai Israel, para que eu seja digno de tornar genro do rei? Por esse motivo, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser concedida em matrimônio a Davi, ela de fato foi dada a Adriel de Meolá. Ora, Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, o que pareceu muito bom aos planos de Saul. Assim que lhe trouxeram a notícia, Saul pensou: eu darei a ele para que lhe sirva de armadilha, e logo a mão dos filisteus haverá de cair sobre ele. Imagina esse caminho do Davi. O cara tentou matar ele 2 vezes, e insistia, e colocava ele nas batalhas. Ele ia e vencia, ele ia e voltava. Queria que casasse com a filha dele, para ele estar próximo ali, para ele ter mais domínio sobre Davi. E mandava ele lá, ia, colocava uma filha para casar, ela não casava com ele, pôs a outra para casar. E aí Saul instruiu os seus conselheiros para que dialogasse com Davi, em particular, argumentando: o rei anda muito satisfeito contigo, e todos os seus conselheiros te estimam. Aproveite esse momento e torna-te, portanto, genro do rei. Os servos do rei repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi. Contudo, Davi retrucou: parece-vos pequena honra e responsabilidade ser genro do rei? Eu não passo de um homem pobre, de procedência e condição humilde. E aí, querido, tem aquelas pessoas que são usadas pelo inimigo para te desviar do caminho. As propostas, as soluções mais rápidas. Porque toda promessa, ela tem um tempo da promessa se cumprir na sua vida. Nós temos promessas em nossas vidas que já se cumpriram, e tem promessas que irão se cumprir. E algumas delas, por esses dias, nós passamos muito tempo orando por elas, muito tempo, e agora nós recebemos. Foi um tempo, foi um período, foi o caminho que nós precisamos percorrer para alcançar as bênçãos de Deus. Eu não sei que parte você está no caminho, mas persevere que você vai alcançar. Você vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai receber aquilo que Deus tem para o seu ministério. Você vai receber, mas persevere no caminho, queridos. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Persevere no caminho. Não perca a comunhão com Deus. Não perca a comunhão com a igreja, com os santos do Senhor. É isso que te fortalece, a palavra do Senhor. Estar em comunhão. Aqui nós recebemos aquilo que Deus tem para os nossos corações. E lá fora é que nós vamos testemunhar. Lá fora é que nós vamos lutar, guerrear. E a palavra diz que o inimigo, ele anda bramando como leão. Ele não para, querido. É dia e noite, tentando contra mim e contra a sua vida. E a gente às vezes recebe algo, a nossa vida às vezes está estabilizada. O que a gente faz? A gente se acomoda, a gente vai levando. E é engraçado que o ser humano, ele se acomoda, se acostuma com tantas coisas, com as coisas boas, e a maioria com as coisas ruins. Vai vivendo daquele jeito, daquela forma, vai vivendo. E nas mínimas coisas a gente é da mesma forma, a gente vai acostumando. Eu lembrei dos homens, né? É muito comum isso nos homens. As mulheres têm bolsa para sair,
Tem bolsa para ir para trabalhar, tem bolsa para ir para o mercado, tem bolsa para andar no frio, tem bolsa para andar no inverno, de dia, de noite, de tarde, para o chá com os amigos. Ela tem inúmeras bolsas. O homem troca de carteira a cada 5 anos, mais ou menos, aí 3, 4, 5. Só percebe quando ganha uma carteira nova, quando troca, põe uma do lado da outra, ele vê. É ou não é, homens? Quando tira os documentos, lá, o original fica... É a mesma coisa, a carteira está até... grudou tudo no plastiquinho lá, os documentos. Tanto tempo que está lá, porque acostumou com aquilo. Acostumou, foi acostumando, foi levando. É ou não é, queridos? A gente vai acostumando. Quebrou um problema em casa lá, põe um remendo lá. Eu já vou arrumar. Pois, resolveu, fica lá. Vai fazendo, vai lá. A pintura de casa era branca, aí vai indo, fica amarelado, vai indo. Quando pinta, nossa, que diferença. E assim nós somos na vida cristã. A gente vai indo, domingo, quarta-feira, tá bom. A palavra foi boa, o louvor foi bom, que bom foi. Mas é quando a gente vem, sente o impacto do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente sente que Deus fez algo especial, sente aquele calor do Espírito Santo, sente aquele fogo do Espírito Santo. A gente fala, nossa, isso é bom demais, eu não quero perder mais isso. A gente vai. Aí vem alguém que é do fogo, aquele pastor, nossa, que palavra, vamos orar, vamos fazer, vamos vigília, vamos. Aí vamos. Aí vai dando tudo certo, a gente vai deixando. Enquanto a gente vai deixando, o inimigo vai te bombardeando. E quanto mais distante de Deus você estiver, mais bombardeado você estará. É assim que você vai conseguir perseverar no caminho, em comunhão com Deus, querido. Pastor, eu não tenho força nem para orar. Mas se você estiver forte, essas lanças, essas coisas que o inimigo põe na sua vida durante o caminho, você nem vai sentir, você nem vai, minha bênção está chegando, Deus está comigo, Deus é o meu rei, Deus é meu Senhor, Deus é o rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele está no seu alto sublime trono. É esse Deus que eu sirvo, um Deus que nunca perdeu uma batalha, é esse Deus que eu sirvo, isso aqui não vai me tirar do caminho, não. Continue perseverando, continue caminhando, querido, de cabeça erguida, não pare no meio do caminho, não desfaleça, em nome de Jesus. E aqui continua a trajetória de Davi, ele vai continuando. E aí no versículo 23 diz assim, os servos do rei repetiram essas palavras nos ouvidos de Davi, eles ficavam falando direto. E os servos do rei levaram essa resposta ao conhecimento de Saul e relataram, essas foram as palavras que Davi declarou, diante do que lhes replicou Saul. Então direis isto a Davi, o rei não pretende nenhum pagamento pela noiva, mas apenas prepúcios de 100 filisteus mortos, a fim de vingar-se devidamente de seus inimigos. Ora, Saul planejava fazer Davi morrer pela mão dos filisteus. Em seguida, os conselheiros de Saul foram até Davi e lhe transmitiram essa oferta do rei. E o negócio pareceu bom. Isso aqui parece bom. Essa coisa aqui parece boa. Esse caminho aqui parece bom. Esse atalho parece bom. Essa desviadinha do caminho parece bom. Este pecadinho aqui parece bom. Cuidado com aquilo que parece bom, querido. Cuidado com aquilo que parece bom. E aí, no versículo 26, diz assim, continua, né? E o negócio pareceu bom aos seus olhos, para se tornar genro do rei. Por isso, antes de encerrar o prazo determinado, Davi e seus homens saíram em campanha e conseguiram matar 200 filisteus, o dobro daquilo que o rei tinha pedido, conforme o acordo. Davi trouxe os prepúcios dos filisteus e os apresentou diante do rei, a fim de tornar-se oficialmente genro do rei. Então Saul lhe entregou em casamento a sua filha Mical. Quando Saul chegou com clareza à conclusão de que Yahvé caminhava com Davi e que sua filha Mical o amava muito, temeu-o ainda com maior pavor e jamais deixou de odiá-lo e persegui-lo durante toda a sua vida.
Ele achava que aquilo ia ser ruim, ele achava que Davi ia perecer, que ia dar problema, e Davi mais uma vez venceu e casou com a filha, e a filha ficou feliz com o casamento, e ele aumentou o medo dele. E aqui está dizendo assim que ele continuou odiando Davi e perseguindo durante toda... Pode pôr aí? Durante quantos anos? É 15 anos que você está passando dificuldade, é 5 anos, é 10 anos, você está orando e não acontece, é 20 anos, é 30 anos, porque isso não acontece, porque aquela pessoa fica te perseguindo, porque aquela familiar, porque aquele vizinho, que você mora já há 50 anos naquele lugar, e aquele vizinho, aquela vizinha te perturba. Tem gente que vai perturbar você a vida toda, querida. Tem gente que vai te perturbar a vida toda. Vou sair dessa empresa que você está lá feliz, tantos anos, ganha bem, bem remunerado, porque aquela pessoa não vai. Nem que eu vou para outro lugar e ganho menos, eu vou, porque essa pessoa, você vai lá para aquele outro lugar, vai ter outro lá para te perturbar. É você que tem que estar fortalecido, querido. É você que tem que estar determinado. Você que tem que saber que você é filho e filha amada de Deus. Você tem que saber quem é o seu pai. É isso que você tem que saber, por quem você está coberto. Você precisa saber quem é você aqui na terra. Você é embaixador de Cristo. Você é representante dos céus aqui nessa terra, querido. Então levante sua cabeça, levante a sua cabeça. Se anime, se encoraje. Quantas vezes Jesus disse para Moisés, Deus disse para Josué, tende o quê? Bom ânimo. Bom ânimo. Tende bom ânimo. Aleluia. Os príncipes e comandantes filisteus continuaram provendo guerras e batalhas, contudo, algumas vezes, é isso? Todas as vezes que tentavam alguma emboscada ou ataque, Davi se destacava como o mais hábil dos comandantes de Saul, e a cada dia sua fama crescia por toda a região. Não importe o que venha contra a sua vida, não importe o que venha lá no seu trabalho, não importe o que aconteça, não importa o diagnóstico, Deus vai te fazer, Ele já te faz mais que vencedor em glória por Cristo Jesus. Não desista, permaneça, persevere no caminho, querido. Persevere no caminho. Continue orando, continue buscando. Não perca a sua eternidade por causa de atalhos, por causa de supostos caminhos mais curtos, mais rápidos, por caminhos mais prazerosos. Não se desvie do caminho. Permaneça. Persevere em nome de Jesus. Amém, queridos? E se você continuar aqui durante alguns textos, alguns capítulos adiante, Saul tentou. E o fim dele é triste. Qual que é o fim dele? Não vou falar o fim. Você vai continuar lendo a palavra, ou Deus vai levantar alguém para continuar ministrando a respeito de Saul. O que Deus falou ao meu coração esta noite é para você perseverar no caminho. Entre a promessa e a bênção existe um caminho. E nós estamos nesse caminho. E nós vamos vencer. Lá em Apocalipse, o que diz presbítero Edmar? Ele gosta desse versículo. Ao que alcançar, receberá a coroa. Fala alto aí. Apocalipse? Isso. Fala aí. É isso aí. O que você tem? Guarda o que tens. Você tem Deus no seu coração. Quero orar por você. Fique em pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Quero orar por você. Você que está aí no caminho, que está em dificuldade, que está, pode ser com dificuldade de andar, de caminhar, que entrou esta noite aqui, pensando como que vai ser amanhã, o que você tem que enfrentar amanhã. Eu tenho que enfrentar muitas coisas difíceis essa semana, mas essa palavra veio ao meu coração para eu permanecer, para eu perseverar no caminho.
E eu quero compartilhar com você esta palavra para que você persevere no caminho, que você não desista. Pode apagar aqui um pouquinho. Aqui é uma lagarta, né? E ali é a borboleta. Os processos levam tempo. A promessa de Deus tem um tempo para se cumprir na sua vida. Enquanto lagarta, ela vai se arrastando, não é assim? Mas ela olha no espelho e ela já se vê como uma borboleta. Olhe para Deus e se veja como um vencedor, como um filho amado de Deus, como uma vencedora, como uma filha amada de Deus. O que é fé? Fé, nós cremos naquilo que nós não estamos nem vendo. Começa a glorificar a Deus. Deus, obrigado, porque a tua promessa vai se cumprir na minha vida. Deus, eu te adoro, porque isso é um Deus de promessa. Tu não é homem para mentir. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo, Deus, eu te louvo. Estou passando aqui no caminho, não está fácil, tem muita pedra, tem muito espinho, mas eu creio na tua palavra. Declare a palavra, querido. Ah, pastor, eu não tenho que ler a palavra. Declara a palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai te faltar alegria, não vai te faltar tristeza, não vai te faltar coisas boas como coisas ruins, não vai te faltar, nada vai te faltar, mas Deus é contigo. Continuando lá no Salmo 23, diz que a bondade e a misericórdia do Senhor estão com você todos os dias, não é assim? Então, Ele é o teu pastor, não vai te faltar nada, mas Ele continua sendo o teu pastor, Ele continua sendo o teu protetor. O Deus de Israel continua te guardando, meu querido. Foi preço alto naquela cruz por mim e por você. E esse problema, essa situação vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente pensa, mas é uma noite, eu já estou anos. Essa noite pode ser anos na minha vida, na sua vida, mas vai passar. Mas vai passar em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. E se você quer uma oração, vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos ungir a sua vida, para que no caminho você não desista, para que no caminho você persevere. Eu quero convidar você a vir à frente. Nós estaremos orando por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir, saia do seu lugar e venha, que nós estaremos orando por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estaremos orando pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, esta noite, esta palavra, Senhor, veio ao meu coração, Senhor, porque eu estava com dificuldades de andar pelo caminho, de atravessar este caminho, por tantas situações que vêm acontecendo, por tantas situações que vêm trazer impedimentos, ó Pai. Mas em nome de Jesus eu creio, Senhor, que assim como Davi venceu, nós iremos vencer. Essas dificuldades que têm vindo, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos, nós iremos passar, nós iremos atravessar, ó Pai, porque Tu tem grandes coisas sobre as nossas vidas, e eu creio na tua palavra, eu creio nas Tuas promessas, eu creio que Tu tens coisas boas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.